de Jesus, amém e amém. Ainda de pé, irmãos, vamos meditar na palavra. Abra comigo a sua Bíblia em 2 Timóteo, segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 1, segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 1. Estou vendo aqui alguns irmãos que estão nos visitando nesta noite. Amém, sejam bem-vindos. São conhecidos aqui da igreja? São parentes, são amigos? Irmã Suzana conhece, irmã Suzana? Que legal. São familiares da irmã Suzane, né? Tio, primo, sejam muito bem-vindos. Deus abençoe a vida de vocês nesta noite, tá bom? Mas alguém que nos visita, não, somente esses, né? Sejam bem-vindos. 2 Timóteo, quem já abriu, diga amém. Olhe para o lado, veja se tem alguém sem Bíblia, para que você possa compartilhar a leitura com essa pessoa. A partir do verso 3, nós vamos ler até o verso 14. 2 Timóteo, capítulo 1, a partir do verso 3, diz assim: Dou graças a Deus, a quem desde meus antepassados sirvo com consciência pura, porque sem cessar me lembro de ti nas minhas orações noite e dia. Lembrando das suas lágrimas, estou ansioso por ver-te, para que eu transborde de alegria, pela recordação que guardo de tua fé, sem fingimento, a mesma que primeiramente habitou em tua avó Lóide e em tua mãe Eunice, e estou certo de que também em ti. Por esta razão, pois, te admoesto, que reavives o dom de Deus que há em ti, pela imposição das minhas mãos. Porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Não te envergonhes, portanto, do testemunho de nosso Senhor, nem do seu encarcerado, que sou eu. Pelo contrário, participa comigo dos sofrimentos a favor do Evangelho, segundo o poder de Deus, que nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça, que nos foi dada em Cristo Jesus, antes dos tempos eternos. E agora, manifestada pelo aparecimento de nosso Salvador, Cristo Jesus, o qual não só destruiu a morte, como trouxe à luz a vida e a imortalidade mediante o Evangelho, para o qual eu fui designado pregador, apóstolo e mestre. E por isso estou sofrendo estas coisas. Todavia, não me envergonho, porque sei em quem tenho crido, e estou certo que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Mantenha o padrão das sãs palavras que de mim ouviste com fé e com o amor que está em Cristo Jesus. Guarda o bom depósito, mediante o Espírito que habita em nós. Somente até aqui, vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós te damos graças pela tua palavra e pela necessidade que temos, Senhor, de voltar a essa palavra constantemente, meu Deus, porque constantemente somos tentados a nos afastar dela, constantemente somos tentados, oh Deus, a ignorar os conselhos da tua palavra, e é por isso que constantemente nós precisamos voltar à tua palavra, para que ela continue viva, para que ela continue sendo atuante nos nossos corações. Por isso, Senhor, fala a cada coração que está aqui, reaviva, fortalece, anima os teus filhos e filhas que vieram à tua casa agora à noite. Fala, Senhor, com poder, com graça, despertando a tua igreja. Eu te peço isso, Pai, no nome santo do Senhor, e aqueles que desejam isso, dêem glória a Deus. E diga amém. Os irmãos podem assentar. O título dessa palavra nesta noite é: guarda
o tesouro da fé. Guarda o tesouro da fé. Durante alguns anos que trabalhei como analista de sistemas, eu prestei serviço em algumas grandes empresas do Brasil, né? E uma delas era uma joalheria, uma das 5 maiores joalherias do mundo, né? Eu prestei serviço nessa empresa. E trabalhando na área de sistemas, né, nós acabamos que temos que fazer programas, temos que fazer sistemas, e acabamos que temos informações a respeito de algumas coisas da empresa da qual trabalhamos, né? E eu me lembro de descobrir o valor de algumas joias que esta joalheria vendia, né? Não era à toa que ela era uma das 5 maiores do mundo. Eu me lembro que, tendo a informação de alguns valores da joia, de alguns valores eu quase caí para trás. Falei, meu Deus do céu, né? Alguns anéis que custavam algo em torno de 600 mil reais. Ainda bem que Denise nunca me pediu um anel desse. E se ela me pedir, vai ficar só no pedido. Não vai ficar só no pedido, né? Mas anéis que custavam 600 mil reais. Isso há quase 20 anos atrás. Né? E era algo exclusivo, era algo que a pessoa pagava para ter único e ninguém mais. Então era algo que a pessoa comprava com esse interesse de ser uma joia única. Só ela podia usar. Obviamente que ter uma joia ou joias de valores tão elevados é algo que constitui uma preocupação. Obviamente que essas pessoas que têm esses bens, eles têm uma preocupação muito grande com a segurança de onde armazenar esses bens, né? De onde depositar esses bens. Por isso que muitas dessas pessoas contratam um chamado depósito, ou seja, um cofre num banco para guardarem os seus pertences valiosos, né? Aqui geralmente nós não vivemos essa realidade, mas há pessoas que vivem essa realidade de ter dentro de uma instituição financeira um cofre, né? Um chamado depósito, onde nesse depósito ela coloca joias desse tipo de valor, né? Onde ela quer ter a segurança de que aquilo vai ficar guardado de uma maneira correta. E quem não faz isso, muitas vezes pode sofrer algo terrível, né? Algum tempo atrás, eu assisti a uma entrevista de um ex-jogador de futebol, que foi um goleiro, né, dos anos 70, dos anos 80, um goleiro da seleção brasileira, muito famoso, que ganhou uma medalha olímpica e guardava essa medalha na sua própria casa. E certa vez, ele fez uma viagem, a sua casa foi roubada, os ladrões entraram na sua casa e levaram esses pertences que ele tinha em casa valiosos. E na entrevista que ele deu, ele disse, e a minha medalha foi junto com isso. Então era uma medalha que tinha um valor real, um valor físico, mas além disso tinha um valor simbólico muito grande que ele perdeu, por não guardar isso num lugar mais adequado. A verdade é, meus irmãos, que todos nós temos coisas preciosas, né, que guardamos em algum lugar físico ou em algum lugar da memória e dos sentimentos. Talvez você não tenha joias preciosas, né? Mas tem, talvez, um anel que foi dado pela avó, né? Às vezes tem alguém em família que tem um anel, olha, esse anel foi da minha avó, é um anel que tem ali um valor sentimental muito grande. Às vezes tem um sapatinho do filho, eu não sei se os irmãos têm, mas eu e Denise temos um sapatinho do nosso primeiro filho, ele está com 34 anos, vai fazer 34 anos, mas a gente tem o mocassim dele lá, guardado em alguma coisa, nem sei onde está, mas está guardado em algum lugar lá. Tem um valor sentimental, é algo precioso.
É algo que nós, né, se alguém falar assim, olha, eu quero comprar por R$1.000, no sentido econômico, comercial, não vale nem R$50. Mas para a gente tem um valor sentimental muito grande. Então tem pessoas. Quem é que tem alguma relíquia aí guardada em casa? Quem tem? Só para ver se eu sou normal. Se tem outros também. Então tem mais outros como eu, né? E Denise, né? Que guardam, querem guardar. Então, às vezes, um sapatinho do filho, um bilhetinho que a filha escreveu quando criança, né? Que você guardou ali, está guardado. Estas coisas, irmãos, são preciosas, né? E não estão materializadas em objetos. São coisas preciosas, que são preciosas pelo lado sentimental, que são preciosas pelo valor que nós damos a ela. Mas há tesouros, irmãos, que não são materializados, mas que também são muito preciosos. Por exemplo, um tesouro que nós podemos chamar de amizade. Amizade, quem considera a amizade algo precioso? É algo precioso. Né? De pessoas que nós amamos, que nos fazem bem. Então é um tesouro que nós temos. É um verdadeiro tesouro quem tem amigos. O tesouro de construir um legado de vida, que vamos vivendo a nossa vida, que vamos construindo uma história. É algo precioso, quando a gente tem um legado de vida. E no nosso caso, como cristãos, irmãos, nós temos um tesouro que nos foi dado, que é o tesouro da fé. O tesouro da fé foi dado a cada um de nós. E esse tesouro da fé é que nós estamos levando adiante, que nós precisamos guardar de uma maneira muito cuidadosa, que não podemos deixar esse tesouro da fé ser perdido de jeito nenhum, e de podermos levar isso adiante. Então é sobre isso que o apóstolo Paulo estava falando ao jovem discípulo Timóteo. Essa carta é chamada de uma carta pastoral, né? Onde Paulo está escrevendo a pessoas. Paulo está ali ministrando a um jovem discípulo Timóteo, dizendo para Timóteo: olha, Timóteo, você recebeu um tesouro e deve guardá-lo de maneira firme e zelosa. É o que está aqui no verso 14 do texto. Guarda o bom depósito. Em outras versões guarda o bom tesouro, o tesouro que lhe foi dado. Então Paulo está dando aqui essa exortação a Timóteo. E como é que esse tesouro chegou à vida de Timóteo? E nós podemos ver pelo texto que esse tesouro chegou pela via familiar. Quem primeiro recebeu esse tesouro foi quem aqui pelo texto? No caso de Timóteo. Quem foi que recebeu o primeiro tesouro? Quem foi? Foi a avó. A avó que se chamava Lloyd, verso 5. E depois esse tesouro se passou para a mãe de Timóteo, que era Eunice, e que chegou até Timóteo. Então era uma herança da avó, era uma herança da mãe, que foi passando, A avó passou para a filha passou para o filho, e Timóteo recebeu esse tesouro. Quantos aqui, meus irmãos, cresceram em lar cristãos? Que tiveram pai? Quem teve pai cristão pequeno? Você pequeno, seu pai era cristão? Quem teve um avô cristão que conviveu com ele? Isso é algo precioso. Algo precioso. Eu não convivi com meu avô, mas eu ouvi histórias dele, como um cristão. Pai da minha mãe, lá nos anos 70, ficou cego, mas minha mãe conta que ele ia para a igreja, e mesmo cego, da Assembleia de Deus, ele entrava na igreja, e contava até chegar no banco que ele tinha que sentar. Ele conversando com os irmãos, mesmo cego, ele sabia quem estava entristecido, quem não estava entristecido. Ele conhecia. Então minha mãe fala da herança que ela recebeu do pai dela como um homem de Deus. E ela sempre fala: meu pai foi um homem de Deus. Eu louvo a Deus pela mãe, pelo meu pai agora que também está na fé. Então uma herança preciosa. Então é uma herança preciosa quando nós temos pais, avós. Sendo pastor há 25 anos, irmãos,
eu já vi essa história se repetindo, né? De casais que criam seus filhos na presença do Senhor, e depois de criar seus filhos, começam a criar seus netos na presença do Senhor. Né? Que privilégio. Então, Timóteo, ele teve esse privilégio de ter uma mãe, de ter uma avó temente a Deus, servos do Senhor. Aqui temos, né, algumas famílias assim, né, que a gente pode exemplificar. Por exemplo, a família do nosso bispo, né, o bispo, eu sempre ouvi da história pelo lado do pastor Ragner, que é irmão do bispo, né, do avô crente que ele tinha, batistão, né, da Batista, que ensinou muito ao bispo Weber. Bispo Weber que passou o ensino para os seus filhos e agora estão passando para os seus netos, né? Então temos aqui a família do bispo, temos outras famílias aqui de irmãos. É muito bom quando a gente vê a família da irmã Estelina, né? Tem alguém aqui da família da irmã Estelina? Agora à noite não tem, mas de manhã tinha, né? Então a gente tem aí uma linha, uma árvore genealógica aqui na igreja da família da irmã Estelina, que às vezes até me perco, quem é filho, quem é neto. Eu soube agora que vai vir um bisneto agora, né, do irmão Feliciano, então, que faz parte também da família. Então, essas famílias, né, com seus netos, bisnetos, irmãos, isso é um tesouro precioso, que pela graça de Deus é concedido a nós. A gente está vendo ali a irmã Beth com o Fernando, seu filho, sua nora. Como é maravilhoso ver um banco assim de famílias, né? De pessoas que estão servindo ao Senhor. Timóteo teve essa alegria. E Paulo pôde observar que a fé transmitida a Timóteo não foi uma fé superficial. Não foi uma fé apenas religiosa. Paulo diz isso aqui no texto, né? Paulo diz no verso 5, pela recordação que guardo de tua fé. E Paulo diz, uma fé de que maneira, meus irmãos? Uma fé sem fingimento, a mesma que primeiramente habitou em quem? Na tua avó, na tua mãe, e que estou certo que esta fé sem fingimento também habita em você. Então Paulo pôde ver ali na vida de Timóteo uma fé verdadeira. E hoje nós vemos muitos filhos e netos menosprezando esse tesouro recebidos. Pessoas que foram criadas na casa do Senhor, seus pais, seus avós, mas que preferiram seguir um caminho diferente de seus pais, e quão triste é quando nós vemos esses filhos que estão perdidos por aí, netos que estão perdidos por aí. E me dói muito o coração quando eu vejo um irmão, uma irmã da igreja, chegando perto de mim e falando de uma tristeza de algo que está acontecendo na vida de um filho, de algo que está acontecendo na vida de um neto. Certa vez, num evangelismo que eu fazia à noite, muitos anos atrás, um evangelismo que eu fiz ali na praça, no centro de Caxias, eu encontrei um rapaz que se prostituía como travesti. Ele estava na praça como travesti se prostituindo, isso há muitos anos atrás. E chegando perto dele para evangelizar, ele me disse, né, ele vendo essa abordagem de cristãos perto dele, ele me disse, olha, eu tenho uma avó e tenho uma mãe que sempre estão orando por mim. Mas aquilo me causou tristeza, de pensar de como essa avó estava se sentindo, de como essa mãe estava se sentindo. Mas no caso aqui do texto bíblico, nós vemos Timóteo, né, alegrando o coração da mãe, alegrando o coração da avó. E o experiente apóstolo Paulo mostra ao jovem discípulo Timóteo as ferramentas que ele iria precisar para guardar esse tesouro. Paulo diz assim, olha Timóteo, você recebeu um tesouro, uma fé sem fingimento, que foi passada para você da sua avó, que foi passada para você da sua mãe. É uma fé preciosa e você precisa guardar esta fé. E como é que Timóteo deveria guardar esta fé? Paulo dá a Timóteo algumas ferramentas que ele deveria usar para guardar essa fé. Primeiro, no verso 6, Paulo traz uma admoestação a Timóteo. Ele diz, por esta razão, pois, te admoesto,
que reavives o dom de Deus que há em ti pela imposição das minhas mãos. Timóteo deveria buscar reavivar o dom que ele recebeu de Deus. Muitas pessoas se enganam pensando que a fé é algo que não precisa ser trabalhado ou que não precisa ser desenvolvido. Às vezes a pessoa entra na igreja, diz: tenho fé em Deus, e pensa que essa fé não precisa ser trabalhada, não precisa ser desenvolvida. Ele pode continuar com essa fé do jeito que ele começou até o fim da sua vida. Mas a verdade é que não. Embora a fé não seja algo criado por nós, porque a palavra de Deus nos ensina que a fé é um dom de Deus, não é isso que Paulo ensina em diversas cartas, e na carta de Efésios, no capítulo 2, verso 8, ele diz: porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós. É o que, meus irmãos? É um dom de Deus. A fé é um dom de Deus, que Deus coloca no coração dos seus escolhidos, dos seus servos. Mas não significa que ela não precisa ser trabalhada. Não significa que ela não precisa ser desenvolvida. Ela precisa ser desenvolvida e reavivada. E qual é o caminho mais certo para que esse reavivamento da fé aconteça na vida de um crente? Hoje pela manhã nós falamos um pouquinho sobre isso. Qual o caminho mais certo pelo qual a fé é reavivada no coração de um crente? E eu quero ler um texto com os irmãos, em Romanos capítulo 10. Deixa a sua Bíblia marcada aí em Timóteo, né? E Romanos capítulo 10, esse texto que é muito conhecido dos irmãos e tem que ser conhecido, onde o apóstolo Paulo também ensinando nesta carta aos Romanos, ele diz, verso 16, capítulo 10, verso 16: mas nem todos obedeceram ao Evangelho, pois Isaías diz: Senhor, quem acreditou na nossa pregação? E Paulo completa dizendo: e assim a fé vem através de quê, meus irmãos? A fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Em outras versões diz: e a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Então a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Hoje pela manhã, pregando aos irmãos, eu falei algo que eu quero repetir nesta noite. Eu disse de uma maneira de manhã e agora eu digo a mesma coisa de uma maneira diferente. Que quão sintomático é da frieza e da dureza de um coração de uma pessoa. Você quer ver a dureza do coração de uma pessoa em relação ao Evangelho? É quando essa pessoa foge de ouvir a palavra de Deus. Quando você estava no mundo, a palavra de Deus era anunciada para você, qual era a primeira coisa que você fazia? Fugir da palavra de Deus. Não querer ouvir a palavra de Deus. E infelizmente isso não é uma coisa que só acontece lá fora. Infelizmente nós vemos muitas pessoas dentro da igreja que não querem mais ouvir a palavra de Deus. Quando eu falo não querem ouvir, é não ouvir com a atenção devida, com o desejo devido. Então, ao longo da minha caminhada, meus irmãos, todas as pessoas que eu vi não dando a atenção à palavra de Deus como tem que se dar, essas pessoas não prosperam na sua vida cristã. Então, quando você entra aqui na casa do Senhor, coloque no seu coração que a primeira coisa que você tem que fazer é ouvir a palavra de Deus. Não deixe ninguém te atrapalhar de ouvir a palavra de Deus. Não deixe nenhuma preocupação te roubar de ouvir a palavra de Deus. Não deixe nenhuma mensagem do celular te puxar para outro lugar que não seja ouvir a palavra de Deus. Porque como diz o texto bíblico, a fé vem pelo ouvir, e ouvir o que, meus irmãos? A palavra de Deus. Então, quando nós ouvimos a palavra de Deus, se ouvir a palavra de Deus, reaviva o dom da fé que está em nós. A fé que cada vez que entramos aqui na casa do Senhor e nos submetemos à palavra de Deus, essa fé é renovada dentro do nosso coração.
Uma outra ferramenta para guardarmos o tesouro da fé, então a primeira ferramenta é essa. Você recebeu a fé, é um homem de Deus, é uma mulher de Deus. Essa fé, para ser guardada no seu coração, você precisa ouvir a palavra. Quanto mais você ouve a palavra, é como se você estivesse ampliando a espessura daquilo que protege a fé no teu coração. Quanto menos você ouve a palavra, mais as paredes vão se tornando frágeis, buracos vão se abrindo e a fé pode ser roubada. Mas quanto mais você ouve a palavra, mais o seu coração é reavivado, mais a sua fé está protegida, mais a sua fé está guardada. Uma outra ferramenta para guardarmos o tesouro da fé está em equilibrar duas coisas que Paulo diz aqui, no verso 7. Paulo diz, voltando a 1 Timóteo, capítulo 1, no verso 7. Porque Deus não tem nos dado espírito de covardia, mas Deus tem nos dado o quê, meus irmãos? Espírito de poder, de amor, mas também espírito de quê? De moderação. Então, um espírito de poder, de amor, mas também de moderação. O apóstolo Paulo mostra a Timóteo que o espírito que nós recebemos da parte de Deus nos levará a ter sabedoria nas ações da nossa vida, nos levará a ter moderação, agir da maneira adequada, em nossas vidas. Às vezes há muito crente que quer o poder de Deus. Quem quer o poder de Deus? Eu quero o poder de Deus, mas eu não quero só o poder de Deus. Eu quero o poder de Deus, mas quero também o amor de Deus. E além do poder e do amor de Deus, eu quero a moderação que me fará viver uma vida correta diante de Deus. Porque é muito perigoso quando alguém só quer o poder de Deus. Porque o poder de Deus pode nos tornar pessoas rudes. Há muitas pessoas que são cheias do poder de Deus, mas que são rudes. Eu ia falar outra palavra, mas não vou falar não. Vou usar até uma outra palavra. Às vezes são mal educados, são grosseiros, porque estão cheios do poder de Deus. Poder de Deus não significa isso. Poder de Deus pode tornar alguém rude. Mas também é muito preocupante quando alguém não busca o poder de Deus, mas busca só o amor de Deus. E são pessoas extremamente amorosas. Tão amorosas que se tornam moles, se tornam coniventes, se tornam complacentes. E não é isso também que é a fé cristã. A fé cristã é o equilíbrio dessas coisas. Nós queremos o poder de Deus, queremos o amor de Deus. E o caminho que Paulo ensina a Timóteo é o caminho de moderação. Na primeira carta, Paulo, a gente está lendo aqui a segunda carta, mas Paulo escreveu uma primeira carta para Timóteo. E a gente pode ver isso exemplificado no conselho que Paulo deu a Timóteo. No capítulo 5, nós vemos Paulo ensinando sobre o amor. Capítulo 5 da primeira carta, Capítulo 5, verso 1. Paulo diz aqui: não repreendes ao homem idoso, antes exorta-o como pai, aos moços como irmãos, as mulheres idosas como mães, e as moças como irmãs, com toda a pureza. Então Paulo está dizendo aqui, olha, no trato com outras pessoas, seja gentil, Timóteo. Quando você for tratar uma pessoa mais idosa, trata essa pessoa idosa como se fosse o seu próprio pai. Se você for tratar um jovem, trata como se fosse seus irmãos, as irmãs moças com toda a pureza. Então Paulo está ensinando a Timóteo o agir com amor, o agir com pureza, o agir com singeleza. Mas também Paulo ensina a Timóteo, já agora no capítulo 6 da primeira carta, e no verso 20, ele já dá um conselho mais firme.
E tu, ó Timóteo, guarda o que te foi confiado, evitando os falatórios inúteis e profanos e as contradições do saber, como falsamente lhe chamam, pois alguns, professando, se desviaram da fé. A graça seja convosco. Então Paulo está dizendo, você tem que tratar alguns desta maneira, mas há alguns outros que vão se levantar, que vão te acusar, seja firme com essas pessoas, Timóteo. Não compactua com ele nos seus falatórios inúteis e profanos. E eu digo aos irmãos, como é difícil, irmãos. Esse é o grande, eu diria que esse é um dos grandes desafios de alguém que tem fé em Deus. É viver essa fé equilibrada. Nós vemos muitos cristãos errando, ora pendendo para um lado, ora pendendo para o outro. E o grande desafio da fé é a gente saber aplicar no momento certo, o momento de você ser um pouco mais firme e um momento de ser um pouco mais amoroso. E às vezes nós vemos muitos crentes errando exatamente nisso. Então Paulo dá esse conselho. Então nós precisamos de um trabalho constante do Espírito Santo em nossas vidas, para mantermos isso que Paulo aconselhou a Timóteo, a moderação, de sermos bênçãos de Deus àquelas pessoas que estão à nossa volta. Amém, meus irmãos? E voltando ao texto aqui da segunda carta de Timóteo, Paulo sabia que carregar o tesouro da fé era algo extremamente arriscado. Hoje viver a fé em Deus traz alguns riscos para nós. Mas na época de Paulo, na época que Paulo escreveu esta carta a Timóteo, os riscos eram infinitamente, eu diria que piores, ou mais reais, né? Podiam custar a própria vida. Os cristãos eram perseguidos, os cristãos eram torturados, e as suas palavras não eram palavras de mera retórica. O próprio Paulo sabia do risco que era guardar o tesouro da fé. Por isso que ele escreveu um pouquinho mais adiante, na segunda carta, no capítulo 4, vai lá para o capítulo 4 da segunda carta a Timóteo, nos versos 6 e 7, olha o que ele escreve a Timóteo, um pouco mais à frente da mesma carta. Paulo diz, quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegado. Combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Então, Timóteo, o que eu estou te pedindo, eu já estou quase terminando aquilo que eu estou te pedindo. O tesouro da fé que você tem que guardar, eu já tive que guardar em toda a minha caminhada, e a minha caminhada, Paulo está dizendo a Timóteo, já está chegando ao fim. E não era simplesmente um discurso teórico ou retórico que Paulo estava fazendo. De fato, o apóstolo Paulo provou do martírio sob a perseguição perpetrada na época do imperador Nero. Nero foi um dos piores imperadores romanos que existiu. Ele foi o que mais perseguiu cristãos, ele foi o que mais matou cristãos. Eu estou lendo um livro escrito por Eusébio de Cesareia, um livro que foi escrito no século IV da nossa era. Então é um livro que tem mais de 1.600 anos que ele foi escrito. E esse livro conta a história dos primeiros séculos da igreja cristã, né? Desde a era apostólica, passando pelos pais apostólicos. Irmãos, eu já conheço um pouco do que esse livro fala, mas é muito, eu diria que triste e ao mesmo tempo emocionante, quando a gente lê a história do que os nossos irmãos, os nossos primeiros irmãos passaram e provaram, para poder guardar o depósito da fé, para poder guardar o tesouro da fé. E uma das coisas mais comuns naqueles primeiros séculos, eu volto a repetir, uma das coisas mais comuns, tanto nesta época que Paulo escreveu esta carta, e nos séculos que se seguiram, uma das coisas mais comuns
era um cristão morrer por sua fé. Eles eram levados às arenas, eles eram levados diante dos tribunais, sob qualquer acusação social que se acontecia, e a acusação mais comum era essa: os cristãos estão promovendo badernas, os cristãos estão promovendo culto a deuses falsos. Por que deuses falsos? Porque na Roma os deuses verdadeiros para eles eram os deuses que eles serviam, e era o culto ao imperador. Um cristão que não prestava culto aos deuses romanos, ou não prestavam culto ao imperador, eles eram acusados de trazerem para o meio de Roma uma religião falsa. E isso era uma acusação que sendo feita, levava muitos cristãos a morrerem por conta da sua fé. Talvez você diria, e aqui eu faço uma pergunta aos irmãos, para refletirmos juntos: pelo que, ou por quem, você seria capaz de morrer? Pelo que, ou por quem, você seria capaz de morrer? Eu já tive momentos na minha vida, e todo pai, toda mãe, às vezes sente isso, quando vê um filho sofrendo muito, a gente fala assim: eu seria capaz de assumir o lugar do meu filho, para ele não ter que sofrer assim, Às vezes meu filho, quando ficava internado, minha filha, tinha que fazer uma cirurgia, e às vezes eu comentava com a Denise, e ela comentava comigo, a gente era capaz até de por um filho. Se de repente um filho ficasse doente, precisasse de um transplante de alguma coisa para poder viver, às vezes até um pai diz assim: eu daria a minha vida por um filho, eu daria a minha vida por um neto. Talvez você possa dizer isso, Mas eu pergunto: e para não negar a sua fé? Imagine que isso na época romana, isso foi muito comum. Cristãos morreram porque simplesmente eram levados diante dos tribunais romanos, e esses tribunais romanos dizendo: olha, você pode ficar livre dessa acusação se você fizer só uma coisa, se você falar só uma frase: César é o meu Senhor. Se o cristão falasse isso, ele estava livre daquela acusação e poderia voltar para casa. Mas ao recusarem a fazer isso, muitos deles morreram. E eu faço essa pergunta aos irmãos: para não negar a sua fé em Cristo Jesus, você seria capaz de morrer? Se instituísse aqui no Brasil uma nova perseguição a crente, fechasse todas as igrejas, os crentes fossem perseguidos, fosse levado diante dos tribunais, a pena que fosse determinada a prisão de morte, a pergunta é: você está preparado para não negar a sua fé em Cristo Jesus? Um dos versículos bíblicos que eu demorei um pouquinho para entender na Bíblia, foi um versículo que eu quero abrir com os irmãos. Abra Salmo 63. Salmo 63. Esse versículo, eu demorei para entender ele na Bíblia, especialmente nos primeiros anos da minha conversão. Em que eu ainda não tinha uma fé bem ainda trabalhada ou edificada, vamos assim dizer. Mas quando eu li esse versículo na Bíblia, eu até estranhei o versículo dizer isso. Salmo 63, verso 3. Olha o que diz o verso 3. O que diz aí a palavra, meus irmãos? Porque a tua graça é melhor do que a vida. Os meus lábios te louvam, mas especialmente essa parte A. Porque a tua graça é melhor do que a vida. E eu me lembro que quando eu li esse versículo nos primeiros anos da minha conversão, eu fazia uma pergunta para mim mesmo: como assim? Como pode haver algo melhor do que a vida nesta terra? Como pode haver algo melhor do que a vida?
E eu pensava comigo, ainda não sendo, né, bem fortalecido na fé. Porque se eu não tenho vida, eu não tenho o quê? Eu não tenho nada. É isso que a gente pensa? Se você tem vida, você tem tudo. Mas se você não tem vida, você não tem nada. Esse é o pensamento muito comum que domina a mente lá fora. Mas a verdade é, irmãos, é que há algo melhor do que a vida. E esse algo que é melhor do que a vida é ser alcançado pela graça de Deus e nela nos mantermos firmes, seja qual for o preço que tivermos que pagar pela fé. Então a coisa que é melhor do que a vida é a graça de Deus. Se você foi alcançado pela graça de Deus, você tem algo que é melhor do que a tua própria vida. E se um dia você tiver que escolher entre a graça de Deus e a vida que você vive nesta terra, baseada aqui na palavra de Deus, você pode fazer a escolha certa. Eu vou fazer a escolha pela graça de Deus. Eu vou fazer a escolha pela salvação. E quando nós lemos a história cristã, isso foi algo que esteve bem firme na cabeça de muitos crentes no passado. Sofrer o martírio, como eu falei, era algo comum. O apóstolo Tiago sofreu o martírio, o apóstolo Paulo, o apóstolo Pedro. Centenas e centenas de cristãos morreram martirizados nos primeiros séculos, simplesmente porque em algum momento da sua vida tiveram que fazer uma escolha. Ou a sua vida, ou essa fé que você está professando. Ou a sua vida, ou essa graça que você diz ter recebido do Senhor. E esses homens não abriram mão da graça que receberam do Senhor. Não abriram mão do tesouro que receberam, que é a fé em Cristo Jesus. Abriram mão da própria vida, mas não abriram mão da graça. E para os irmãos que querem pesquisar um pouquinho disso, procure, se você ainda não conhece, uma dessas histórias que é uma das mais lindas. Ao mesmo tempo eu disse, né? É muito triste, mas ao mesmo tempo é muito linda. A história dos mártires é uma história muito triste, mas ao mesmo tempo é algo que eu diria que é algo que mexe conosco. Quando você vê homens que são capazes de morrer, de serem queimados vivos. E o relato desses homens, ou o relato dessa história, é que eles eram queimados vivos glorificando o nome do Senhor. Eles eram queimados vivos exaltando o nome do Senhor. Em uma dessas histórias, pode procurar na internet, Policarpo de Esmirna. Depois você escreve quando chegar em casa. Não escreve agora porque o pastor está pregando. Mas quando chegar em casa, leia na internet. Testemunho de Policarpo de Esmirna. Esse, que segundo a tradição cristã, foi um discípulo do apóstolo João. Ele andou com João. Foi um dos bispos da igreja de Esmirna. Aos quase 80 e poucos anos de idade, ele foi levado para ser julgado. Com 80 e poucos anos de idade, se eu não me engano, 84 anos de idade. A própria sociedade romana, a turba romana, pediu que ele fosse trazido para ser lançado aos leões. E ele foi perseguido, foi capturado, foi levado, julgado, e foi dada a chance para ele. E o argumento que usaram é: Policarpo, olha os seus cabelos brancos. Você já é um homem de 80 e poucos anos, Policarpo. Nega a tua fé. Nega esse tesouro que você diz ter. Pensa um pouquinho. Pensa na tua própria vida, Policarpo. Nega a tua fé. E Policarpo disse no testemunho, na história, ele disse: há 84 anos tenho servido a Jesus. Nenhum mal ele me fez. Pelo contrário, ele é o Salvador da minha vida. Eu nunca o neguei e não vai ser agora que eu vou negar. Ele foi colocado no meio da praça, foi cercado de
de coisas inflamáveis, madeiras e coisas que poderiam fazer uma fogueira. O testemunho diz que as próprias pessoas que não eram crentes traziam isso, e se rapidamente se fez uma fogueira e ateou o fogo. E a Policarpo foi queimado vivo, glorificando o nome do Senhor. Mas quando a gente ouve isso, a gente pensa assim, mas era isso que esses homens entendiam como guardar o bom tesouro. Guardar o bom tesouro para essas pessoas era chegar até mesmo ao ponto de ter que entregar sua própria vida, se fosse necessário. Timóteo, ainda um jovem, precisava confiar que valeria a pena guardar o tesouro da fé até o fim. Timóteo, ainda jovem, precisava crer que aquilo que Paulo estava dizendo era verdadeiro. Então Paulo oferece o seu próprio testemunho a Timóteo. E que testemunho era esse? De alguém que estava preso, de alguém que estava sofrendo, mas que mesmo assim demonstrava uma fé inabalável. Olha o que ele diz, voltando lá à segunda carta de Timóteo, no capítulo 1. Olha o que ele diz no verso 12. Capítulo 1, da segunda carta de Timóteo, verso 12. O apóstolo Paulo diz: por isso, ou seja, pela graça que eu recebi da salvação, por ser um pregador, um apóstolo e mestre, Paulo completa no verso 12: por isso estou sofrendo estas coisas, todavia eu não me envergonho, porque eu sei o que, meus irmãos? Em quem tenho crido. Também sei, e estou certo, de que Ele é poderoso para fazer o que, meus irmãos? Guardar o meu depósito até aquele dia. Paulo demonstra uma fé inabalável para Timóteo, dizendo: Timóteo, eu estou preso, eu estou sofrendo, eu estou sendo perseguido, mas eu sei em quem eu tenho crido. E mais, eu sei que Ele é poderoso para me sustentar. E será que você que está aqui nesta noite, talvez passando por momentos difíceis na sua vida, em que você talvez esteja sendo tentado a esmorecer na sua fé, tentado a esfriar na sua fé, será que você pode repetir as palavras do apóstolo Paulo, mesmo passando pelo que você está passando? Será que você pode repetir comigo essas palavras? Diga comigo: eu sei em quem tenho crido. Diga também: eu sei que Ele é poderoso. E diga mais: eu sei que Ele vai guardar o depósito da fé, o meu tesouro, até o fim. Então Paulo está dizendo isso: Timóteo, eu sei em quem tenho crido, e é por isso que eu estou te dando esses conselhos, é por isso que eu estou te dando essa exortação. O apóstolo Paulo não estava sozinho. Paulo estava dizendo para Timóteo: Timóteo, você também não está sozinho. E a palavra que está sendo pregada para nós nesta noite, ela também está nos anunciando isso. Nós também não estamos sozinhos. Você também não está sozinho nas suas lutas. Você tem alguém em quem você tem crido. Você tem alguém que Ele é poderoso. Você tem alguém que vai te guardar até o fim. Eu me lembro que a primeira série de mensagens que eu preguei aqui na igreja, eu não sei se tem cantina hoje. Tem cantina hoje? Eu ia até fazer que alguém que se lembrar da primeira série que eu preguei aqui na igreja, domingo de manhã, eu ia pagar uma coisa na cantina, mas eu não vou fazer isso não, porque tem cantina. Mas senão eu posso me dar mal, né? Mas quem se lembra da primeira série que eu preguei aqui na igreja? Eu vou dar só uma dica. Foi no livro de Hebreus. Vou te dar uma segunda dica. Foi num capítulo só de Hebreus. Ou melhor, um capítulo e um pouquinho de nada do capítulo 12. Foi do capítulo 11 de Hebreus, né?
onde eu preguei sobre o bom testemunho da nossa fé. O bom testemunho da nossa fé. Foi a primeira série de mensagens que eu preguei aqui na Igreja da Vila, baseada em Hebreus 11. E nessa série de mensagens, eu me recordo de ter exortado aqui os irmãos, como o texto nos ensina, a olharmos a nuvem de testemunhas que nos cercam. Quando nós caminhamos na nossa fé, meus irmãos, Deus nos oferece uma nuvem de testemunhas. O que é uma nuvem de testemunhas? É de pessoas que completaram já a carreira, de pessoas que completaram a fé, de pessoas que guardaram firme o bom depósito da fé. Algumas dessas testemunhas estão na própria Bíblia. Qual é o personagem da Bíblia que você fala assim, se eu queria ser como ele? Quem pode me falar de um personagem da Bíblia que admira muito, que queria ser como ele ou ela? A irmã falou Enoque? Ele andava com Deus. Quem mais pode me falar aí de um personagem da Bíblia? Esther. Quem mais? Vamos lá. Então a Bíblia nos oferece Ruth, a Bíblia nos oferece uma nuvem de testemunhas. Mas não só a Bíblia nos oferece uma nuvem de testemunhas. A história da igreja também nos oferece uma nuvem de testemunhas. Esse livro que eu acabei de falar para os irmãos que eu estou lendo, meus irmãos, que coisa preciosa. Quantos cristãos, quantas coisas preciosas. Homens que viveram e morreram por sua fé, nuvens de testemunha. Mas entenda também, meus irmãos, que também nos nossos dias, Deus nos oferece irmãos e irmãs, que já andamos com eles, que já completaram a carreira da fé. De vez em quando eu converso com o diácono Edevaldo e a gente se lembra de um que foi daqui, diácono Manuel, Quem é da época do diácono Manuel aí? Quem é da época do diácono Manuel? Os irmãos estão, alguns já vejo com um sorriso, Eu conheci o diácono Manuel quando eu entrei na igreja aos 16 anos. Eu era o Timóteo, ele já era o Paulo já. Me converti ele na igreja da Itatiaia e ele já era diácono lá, sempre empenhado, sempre amoroso. Era isso que o pastor falou, amoroso e firme, Era amoroso, gentil, mas também firme com as coisas, Passou lá na igreja da Itatiaia, deixou um bom legado, um testemunho de fé. Hoje, nós olhamos para o testemunho dessas pessoas. Então a gente pode lembrar de tantas pessoas, Nós olhamos para o testemunho dessas pessoas. Mas amanhã entenda que são outros que estarão olhando para o nosso testemunho. O testemunho que você vai deixar. A maneira que você guardou o bom tesouro da fé. A maneira que você viveu a sua fé. Isso vai servir para outras pessoas, vai servir para o seu filho, vai servir para os seus netos, vai servir para outras gerações. A verdade é, irmãos, que todos nós cristãos, independente da idade, nós temos um tesouro para guardar. Um tesouro muito precioso. Um tesouro que não é baseado em ouro e prata, é um tesouro que é a nossa fé em Cristo Jesus. Diácono Francisco tem esse tesouro, irmão Antônio tem esse tesouro, Vinícius tem esse tesouro, Devaldo, Fernando, irmã Tânia, todos nós temos esse tesouro foi dado a cada um de nós. Paulo guardou o seu, e agora estava exortando a Timóteo, dizendo, Timóteo, eu já estou chegando ao final, já estou quase completando a carreira, mas você, Timóteo, que está começando, guarda firme o tesouro. E a Bíblia apresenta, irmãos, como nós podemos guardar este tesouro. A Bíblia apresenta o Espírito Santo como a garantia de que vamos conseguir guardar esse tesouro até o fim. Voltando aqui ao texto, diz no verso 14, guarda o bom depósito. E de que maneira, meus irmãos? Mediante o que, igreja? Mediante o Espírito Santo que está onde?
que habita em nós. A Bíblia apresenta o Espírito Santo como a garantia de que vamos guardar esse tesouro até o fim. Na Bíblia, o Espírito Santo é chamado de o penhor da nossa herança. Os irmãos sabem o que é um penhor? Né? Os mais antigos sabem. Os mais novos talvez não saibam, né? Um penhor é um termo usado no mundo dos negócios. É um termo retirado do mundo dos negócios e do comércio. É quando uma pessoa iria para um determinado lugar, uma instituição financeira, a Caixa Econômica fazia isso, não sei se faz ainda, né? Ainda faz, né? Caixa Econômica. É quando você vai pedir um empréstimo numa instituição financeira e você dá uma garantia de que você vai pagar aquele empréstimo, né? Então essa garantia é chamada de um penhor. Por exemplo, alguém pode ir lá pegar um empréstimo e tendo um anel de 600 mil, alguém tem um anel de 600 mil? Não tem não, né? Mas um anel de 100 mil, alguém que tem um anel de 100 mil, ele pode chegar com esse anel de 100 mil lá na Caixa Econômica e dizer, olha, eu quero um empréstimo aqui de 80 mil, estou dando esse anel como garantia de que se eu não voltar aqui para pagar o empréstimo, esse anel pode, com o passar do tempo, ser vendido e pagar o empréstimo que eu peguei. Então a Bíblia chama o Espírito Santo de o penhor da nossa herança. Deus deu uma herança para nós, e para garantir que essa herança vai ser resgatada de fato, sabe o que Ele fez? Ele colocou o seu Espírito para habitar em nós. Esse Espírito habita em nós. Deus nos deu esse tesouro para carregarmos neste mundo, que é a nossa fé, e para provar que nós iremos carregar esta fé até o fim, Ele nos deu o seu Espírito, ou seja, a garantia de Deus que habita dentro de nós. Foi essa garantia que fez Paulo chegar até o fim. E Paulo agora estava falando para o jovem Timóteo, Timóteo, você também vai chegar até o fim. Porque aquele que colocou esse tesouro em você, ele fez o Espírito Santo dele habitar em você, e esse Espírito que é a garantia. Paulo sabia, Timóteo estava aprendendo, e nós precisamos firmar isso nos nossos corações, que a obra da salvação de Deus em nós é algo que é iniciado por Deus e é algo que é sustentado por Deus até o fim. Deus não apenas te chamou, meu irmão, Deus te chamou e vai te sustentar até o fim da tua jornada aqui nesta terra. E isso fica claro aqui nos versos 8 e 9 do texto. Vamos voltar ao texto. Versos 8 e 9 diz: não te envergonhes, portanto, do testemunho do nosso Senhor, nem do seu encarcerado que sou eu. Pelo contrário, participa comigo dos sofrimentos a favor do Evangelho, segundo o poder de Deus. Esse poder que fez o quê? Primeiro o quê, meus irmãos? Nos salvou. Nos salvou de que maneira? Nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça, que nos foi dada em Cristo Jesus. Em que momento, meus irmãos? Antes dos tempos eternos. Então a nossa salvação, ela é baseada no poder de Deus. Deus não chama para abandonar. Nenhum dos seus filhos Deus chamou para abandonar. Como diz aqui o texto, né? Deus chamou para salvar, e segundo a sua obra, né? Conforme a sua, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça. Foi através desse poder de Deus que nós fomos chamados. O poder de Deus foi liberado sobre nós. E que poder é esse, pastor? Que poder é esse que foi liberado sobre nós? O mesmo poder que enviou Jesus, o mesmo poder que ressuscitou Jesus, o mesmo poder que sustentou a igreja nesses 2000 anos, é o poder que está disponível para nós. Então é segundo esse poder que nós fomos chamados. Deus não vocaciona uma pessoa para que ela fracasse. Então nós
devemos crer que todos aqueles que foram chamados por Deus vão guardar esse tesouro da fé, vão completar a carreira, vão chegar até o fim. E esta salvação, meus irmãos, embora não nos faça, esta salvação, embora nos faça produzir obras que testemunham dela, o que significa isso? Quem é salvo tem que testemunhar da fé. Amém, igreja? Se eu sou um crente, eu tenho que testemunhar através das obras que eu faço que eu sou um crente. Mas embora isso aconteça, o texto nos deixa bem claro que não é pelas obras que nós somos salvos. É pela graça de Deus. É pela determinação de Deus. É pela graça do Senhor. E esta salvação se baseia na determinação e na graça de Deus em salvar aqueles que Ele escolheu antes da fundação do mundo. Ainda que você fosse o menor, quando você era o menor, hoje o diácono Francisco tem a sua idade, eu não vou falar a idade que o irmão tem não, né? Mas quando ele engateava, ele já era um escolhido de Deus. Nós já éramos escolhidos pelo Senhor, já estávamos separados por Deus, chamados, diz o texto, escolhidos por Deus, mas no tempo nós fomos chamados, vocacionados pela sua livre determinação e graça. É pela graça de Deus que nós somos salvos. Então eu pergunto, você tem a tua fé e a tua salvação em Cristo como um tesouro? Quem tem a fé e a salvação em Cristo como um tesouro? É o tesouro mais precioso que você tem que guardar? Sim ou não? Sim, é o tesouro mais precioso. Mas isso, nós precisamos guardar de que maneira, pastor? Para aqueles que a fé em Cristo é um tesouro real, essa pessoa, ela guardará esse tesouro de que maneira? Como é que nós guardamos esse tesouro? Esse tesouro nós guardamos, em primeiro lugar, nos empenhando sempre para estar na casa do Senhor. Quanto mais você está na casa do Senhor, mais esse tesouro eu diria que é reavivado no teu coração. Você tem a noção de que ele continua sendo um tesouro precioso. Não é vendo televisão que você vai ter a fé como um tesouro precioso. Não é assistindo um jogo de futebol que você vai ter a fé como um tesouro precioso. Você vai ter a fé como um tesouro precioso ouvindo a palavra de Deus. Quanto mais você ouve a palavra de Deus, mais a palavra de Deus ela está como que lapidando esse tesouro, mostrando o brilho desse tesouro. É como um diamante, né? Quanto mais a palavra de Deus é pregada, mais o brilho do tesouro é revelado. Segundo, como é que nós podemos ter a fé em Cristo como um tesouro real? Segundo, nos empenhando para testemunhar, mostrar às pessoas que estão à nossa volta, a riqueza desse tesouro, o valor da nossa fé. Recentemente eu vi um jogador de futebol dando uma entrevista, um jogador famoso, eu não vou falar o nome dele, talvez você, quando eu falar, você vai lembrar. Esse jogador famoso dando uma entrevista, ele trazia um colar no pescoço de diamante puro. Devia ter umas 20 pedras de diamante no colar. É um tesouro. O que ele estava mostrando para aquelas pessoas que conhecem isso? Eu tenho esse tesouro aqui. Provavelmente aquele colar custaria, sei lá, milhões e milhões de reais. Ele tem um tesouro, ele está exibindo esse tesouro. Se a fé é um tesouro para você, nós temos que exibir esse tesouro. E como é que nós exibimos esse tesouro? Através do nosso testemunho, através da nossa vida, vivendo uma vida onde a nossa fé brilhe neste mundo a fim de honrar e glorificar o nome do Senhor. Também teremos a fé como um tesouro real, quando nós nos empenhamos para suportar as aflições
a fim de mostrar que por Cristo nós estamos dispostos a tudo. É muito ruim quando a pessoa diz, Cristo é tudo para mim. E na primeira provação que passa, o que essa pessoa faz? Desiste, desanima, esfria. Aí eu pergunto, era um tesouro real a fé na vida dessa pessoa? Em vindo a primeira aprovação, essa pessoa desanima? Certamente que não, meus irmãos. Então, talvez você possa ter entrado aqui nesta noite um pouco fraco, um pouco desanimado, com tantas provas que você esteja passando por conta de viver a sua fé em Cristo Jesus. Mas que Deus nos faça fazer um voto nesta noite. Eu quero fazer um voto com os irmãos nesta noite. Não um voto com os irmãos, mas um voto junto com os irmãos perante Deus. E que voto é esse, pastor? De não abrir mão desse tesouro que Deus colocou na nossa mão. Deus colocou um tesouro na tua mão, meu irmão. Esse tesouro se chama a sua fé em Cristo Jesus. Não abra mão desse tesouro em momento nenhum da tua vida. Então diga comigo nesta noite: eu não abro mão do tesouro que recebi de Cristo Jesus, a minha salvação. Eu vou guardar esse tesouro até o fim. E que seja até o fim. Que nada arranque esse tesouro da tua vida. Nenhuma prova, nenhuma luta, nenhuma decepção, nenhuma pessoa, nenhuma perseguição, e nem mesmo o ter que proteger a sua vida. O apóstolo Paulo disse: já estou quase sendo entregue, mas eu sei em quem tenho crido. Eu sei que Ele é poderoso e que vai guardar o meu tesouro da fé. Amém, meus irmãos. Vamos nos colocar de pé e vamos orar, vamos agradecer a Deus. Que o Espírito Santo te capacite. Talvez você tenha entrado aqui nesta noite passando as suas lutas, provas, mas que o Senhor renove no teu coração esse desejo de sair por aquelas portas e não abrir mão desse tesouro por nada na tua vida, reconhecendo que a graça de Deus é melhor do que a vida, que a graça de Deus é melhor do que qualquer tesouro que esse mundo possa nos oferecer, que a graça de Deus é melhor do que qualquer prazer que este mundo possa nos oferecer. Então feche os teus olhos, levante as suas mãos, a sua voz, e esse voto que você fez nesta noite, junto comigo, renove esse voto agora diante do Senhor, dizendo: meu Deus e meu Pai, Tu conheces, ó Deus, a história de cada um dos Teus filhos e filhas que está aqui na Tua casa nesta noite. Tu sabes, ó Deus, o quanto muitos irmãos aqui já passaram para dar testemunho da sua fé, de quantas provas, de quantas situações, Pai, até mesmo situações desesperadoras, que quase fizeram o teu filho, a tua filha, desistir de caminhar, de prosseguir, de guardar o bom testemunho, de guardar o tesouro da fé. Mas louvado seja o Senhor, que o teu filho está aqui nesta noite mais uma vez para te adorar. Tua filha está aqui nesta noite mais uma vez para renovar o compromisso dele ou dela para contigo. Por isso, meu Pai amado, seja o que for que possa acontecer na vida do teu servo, na vida da tua serva, seja qual for a luta que se levantar, que o Senhor esteja, ó Deus, sempre lembrando no coração do teu servo esta palavra, Pai, que o Senhor mandou Paulo dar a Timóteo: guarda o tesouro da fé, Timóteo. E esta palavra chega a nós nesta noite, onde nós somos exortados a guardar o tesouro da fé. Guardar esse tesouro da fé, não apenas aqui dentro dessas quatro paredes, meu Pai, mas guardar o tesouro da fé lá no ambiente de trabalho, guardar o tesouro da fé lá dentro da universidade, onde muitos jovens aqui estudam,
guardar o tesouro da fé ao sairmos por aquelas portas e termos que conviver com outras pessoas em outros lugares, que o tesouro da fé, Pai, ele seja exibido, ele seja mostrado, ele seja, ó Deus, revelado como algo precioso a nós, e que este mundo veja, meu Pai, que o nosso tesouro da fé não é algo apenas do domingo, mas é algo de todos os dias da nossa vida. É algo precioso, é algo pelo qual, se formos chamados a dar a nossa própria vida, nós queremos dar a nossa vida para que o Teu nome seja glorificado. Por isso, Senhor, renova no coração dos Teus filhos esse desejo, essa alegria de caminharem neste mundo para a Tua glória e louvor. Eu Te peço isso, Pai, no nome santo de Jesus. E aqueles que amam a Deus, dêem glória a Deus. Diga: Senhor, me ajuda e me capacita a viver desta maneira. Amém, igreja? Quem recebe essa palavra? Eu recebo essa palavra. Eu já recebi ela antes, já entreguei aos irmãos e recebo ela de volta. O bom tesouro da fé. Talvez você vai ser tentado ao longo dessa semana a negar a sua fé. E às vezes a gente, quando fala de negar a fé, pensa em negar ela de uma maneira grande. Pedro foi chamado a negar a fé numa situação tão boba. Uma empregada que chegou para ele e disse: você andou com Jesus? Ele disse: mulher, você está louca. Ele só falou uma mentira. Só uma mentira para poder se preservar. Mas naquela mentira ele estava negando a sua fé. E às vezes um crente acha que uma mentira boba e simples não é nada demais. Mas uma mentira boba e simples é negar a fé. Então, seja de que tamanho for, não negue a sua fé. Demonstre a sua fé, viva a sua fé para a glória de Deus. Levante a sua mão assim. Amado Deus e amado Pai, nós Te damos graças, Senhor, por esta noite. Te damos graças pela Tua palavra, que ela possa provocar no coração dos Teus filhos e filhas esse despertamento, de que esse tesouro que o Senhor nos deu, precisa ser guardado, preservado, em todo o tempo da nossa vida. Por isso, leva os Teus filhos e filhas agora, Pai, a viverem as suas vidas, ó Deus, aquilo que ouviram nesta noite, praticarem isso lá fora, para a glória e louvor do Teu nome, em Cristo. Amém e amém. Que Deus abençoe os irmãos. Até quarta-feira estaremos aqui de volta na casa do Senhor. Que Deus abençoe a todos.